A indústria fitness quer te vender que você precisa de academia luxuosa, aparelhos caros e suplementos importados para você ter resultados. A verdade é que o treino mais antigo da história, a calistenia, ainda continua sendo o mais eficaz. E eu acredito que para nós cristãos ela carrega um significado um pouco mais profundo ainda, um simbolismo especial. Fala pessoal, eu sou o Thiago. Para quem não me conhece ainda, se você não está inscrito aqui no canal, eu já convido você para se inscrever, para você ficar por dentro da teologia do corpo. Tá? Esse é o assunto que eu tenho me proposto a tratar aqui. Finalmente, eu acho que a gente chegou no assunto que eu sempre quis trazer aqui, e para isso você precisa estar aqui com a gente. A palavra kalos do grego significa beleza e a palavra stenos significa força. A ideia não era só ficar forte ou ficar bonito, mas você unir a harmonia, a proporção e a utilidade. O corpo ele era visto como um reflexo da ordem cósmica, quase como uma liturgia física. Os gregos eles acreditavam que você educar o corpo fazia parte de você educar a sua alma. Essa é a ideia da paideia. Os jovens eles eram treinados em ginásios. Gymnasion no grego significa, vem de gymnos, que significa nu. Com exercícios de, que usavam o peso corporal. Flexão, corrida, salto, movimentos acrobáticos. Platão e Aristóteles, eles destacavam que o corpo bem treinado, ele contribuía para a virtude moral e a clareza mental. Em Esparta, eles usavam a calistenia como base do treinamento militar, com foco na disciplina, na resistência e na união do grupo. O corpo ele não era separado da vida ética comunitária, exatamente uma coisa que a Bíblia resgata. Isso é muito interessante. O corpo ele não é separado da vida toda, ele é uma coisa só. O único problema com a visão dos gregos é que os gregos eles separavam o corpo da alma. Eles eram como se fossem coisas diferentes, essa visão dualista que a gente já tratou aqui anteriormente. Mas as escrituras trazem uma ideia unificada de que você é um único ser que tem tudo dentro de você, tanto a alma quanto o corpo. Você é um ser único, formado à imagem e semelhança do Criador, e isso não está separado da sua alma. Sua alma é a sua parte imaterial e o seu corpo é a sua parte material. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Lá em Roma, eles usavam, ou eles herdaram essa prática dos gregos, mas os romanos eles eram mais pragmáticos na caminhada deles, o que fazia com que o treinamento físico se tornasse uma parte um pouco mais rotineira do que simplesmente uma prática intencional como eram os gregos. Os soldados romanos eles eram treinados com exercícios de resistência, marchas, agachamentos e treinamentos funcionais, todos com base na calistenia. Eles acreditavam que um exército vitorioso dependia de homens capazes de carregar o próprio peso, carregar também o equipamento militar que, cara, às vezes chegava mais ou menos aí uns 35 quilos, 40 quilos de equipamento nas costas. É coisa pra caramba. Para um soldado romano conseguir suportar os longos meses de campanha, anos até, ele precisaria ter um corpo forte. E aí, nos intervalos entre uma campanha e outra, uma batalha e outra, normalmente eles descansavam, aproveitavam para ficar no acampamento, e muitos deles treinavam também. Isso incluía o treinamento com as espadas, com as outras armas, o gladius, o pilum, enfim, as outras armas que os romanos usavam. Isso é a esgrima romana fazia parte do treinamento deles também. E você treinar o físico fazia com que se tivesse um corpo que acompanhasse a sua rotina, a sua vida, a sua jornada enquanto soldado romano. Já na Idade Moderna, a ginástica, já no século XIX, mais ou menos, os movimentos pedagógicos
na Alemanha começam a colocar a calistenia dentro do currículo escolar. Isso, Alemanha, Suécia, França, eles resgataram a calistenia como a educação física básica. Isso a gente estuda, né, da história da educação física quando a gente está na faculdade. Então, a partir daí, foi sendo ensinado nas escolas para os meninos e para as meninas como uma disciplina moral, corporal e social. Lá no Japão, ali depois, quem assistiu o filme do Tom Cruise sabe, depois do Último Samurai, que o Japão começou a ser transformado culturalmente e começou a ter influências de fora. E aí um cara chamado Jigoro Kano, ele foi o responsável, ele era na época ministro da Educação no Japão, e ele é o fundador do judô. Ele foi o responsável por pegar essas atividades que eram da cultura japonesa, que já eram artes voltadas para a guerra, como o Aikido, o Kendo, que é a arte da espada, a esgrima japonesa. Ele criou o judô com base no Jujutsu, que era a, a, a arte sem as armas lá no Japão. E isso aí também é papo para outra hora, mas ele foi o responsável por fundar o que hoje é o jiu-jitsu brasileiro. Mas isso aí a gente não vai entrar agora. Lá no Japão, ele, como era ministro da Educação, pegou e trouxe essas artes que eram culturalmente já praticadas para dentro das escolas. Isso foi importante para o desenvolvimento físico e mental, moral e acadêmico das crianças naquela época no Japão. E ele, inclusive, também foi o responsável por levar o karatê até o Japão, da ilha de Okinawa para o Japão, que futuramente chegou no Brasil. Isso aí também é papo para outra hora, eu gosto muito de conversar sobre isso. Mais ou menos aí no século XX, chegou nos Estados Unidos a calistenia como base da ginástica, tanto popular quanto militar. Atualmente surgiram as praças, os parques, o movimento do street workout tem se levantado bastante, né? E viram um contraponto à indústria fitness, trazendo a simplicidade, a acessibilidade e a disciplina. Um treino que não depende de luxo, não depende de status ou do consumo, mas simplesmente da constância e o domínio do corpo. São virtudes profundamente bíblicas isso. E enquanto na Grécia se treinava o corpo para virtude, Roma treinava para guerra e a modernidade para disciplina, nós cristãos treinamos o corpo como mordomia diante do Criador. E enquanto hoje a academia virou o templo da vaidade, a calistenia nasceu como uma expressão de beleza funcional. O treino com o peso do próprio corpo, com flexão, barra, agachamento, prancha, simples, adaptável, acessível, você consegue fazer em absolutamente qualquer lugar. O foco no movimento e não nas máquinas. Você desenvolve força, você desenvolve coordenação, você desenvolve a mobilidade e você desenvolve a disciplina. Por que que eu acho que esse é o modelo ideal de treinamento? Primeiro, você não precisa de academia. Usando outro exemplo meu aqui. Quando eu estava no seminário, eu fui para o sertão no segundo ano, é o nosso estágio obrigatório. E naquela época eu estava começando a descobrir assim, esse universo da calistenia. E foi uma excelente oportunidade para eu provar para mim mesmo que realmente esse era o modelo de treinamento ideal. Porque eu tava no meio do sertão, gente, não tinha uma academia lá. O que que eu fiz? Vi a viga da casinha onde a gente estava, usei a viga como barra e eu treinava lá mesmo. Eu estava num ritmo muito bom de treino e eu não queria perder aquilo. Eu até cheguei a pensar em levar aqueles elásticos, sabe? Tripa de macaco. Aquelas liguinhas de fazer estilingue. Aquilo lá foi interessante. Só que eu falei, caramba, se eu usar esses aparelhos aqui, eu não vou desenvolver essa parte aqui que eu tô querendo. Então, acabou que eu nem levei o negócio e acabei treinando só com uma corda, a viga da casa e o chão, fazendo diferentes variações de flexão. Isso foi muito bom para aquele tempo ali. Disciplina
ela exige constância e não dinheiro. Você consegue conectar tudo isso com a sua rotina de um jeito muito mais fácil. Terceiro, humildade. O treino é simples, é sem ostentação, contra essa cultura do fitness moderno, dessa estética pós-moderna vazia simplesmente de significado, simplesmente porque você quer ter um shape da hora, um shape pelo shape. E também a integração corpo, mente, espírito. Você aprende a dominar o corpo que Deus te deu. Lembra que eu falei em outro vídeo que a mente forte, a mente disciplinada vai transformar o corpo em um corpo disciplinado e vai melhorar a sua vida espiritual com a constância e a disciplina, fazendo aquilo que precisa ser feito toda santa vez, porque é a constância quem vai te dar as bases para que você consiga ter disciplina. Exatamente aquilo que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 1 até o versículo 12, mais ou menos. Você acrescenta a sua fé à virtude, a virtude do conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e por aí vai. Enquanto o mundo te ensina a terceirizar a sua saúde para as máquinas, os anabolizantes, a calistenia, ela te chama a assumir uma responsabilidade pelo corpo que o Criador te confiou. Você consegue usar tudo aquilo que o Criador te deu como uma fonte de não só inspiração, mas como o seu aparelho de exercício. E conectando aqui com o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, de esmurrar o corpo e reduzir ele à escravidão, é você ser intencional na sua disciplina, mostrando que cuidar do seu corpo não é simplesmente uma estética vazia, não é só vaidade, mas é mordomia. A calistenia, como uma disciplina espiritual paralela, ela vai te levar naturalmente à rotina, à constância e ao domínio próprio, que é aquilo que você precisa. Então, a calistenia, ela é muito mais do que simplesmente exercício físico. É um estilo de vida que une simplicidade, disciplina e beleza funcional. Eu acredito que esse seja o modelo ideal de treinamento em que mais reflete aquilo que a gente tem tratado aqui. Porque a gente é chamado a viver com propósito, mordomia e constância. E se você quer ver mais conteúdo como esse, que une o corpo e a prática física, você precisa estar inscrito aqui no canal. Compartilha esse vídeo aqui e fica com essa playlist aqui que vai te auxiliar na sua caminhada. Te vejo em alguns segundos.